Até que enfim nos encontramos, né? Olha com quem eu estou aqui, o Fábio Nogueira, 60 anos, uma das lendas do trabalho em teatro, rádio, televisão, cinema no Oeste Paulista. Ele, além disso, é gestor público. Fábio, mas que prazer recebê-lo aqui, cara. O prazer é todo meu estar ao seu lado, né? Você que é uma lenda viva do jornalismo, da área de comunicação aqui da nossa região, da região de Prudente, Venceslau, Epitácio. Para mim é uma grande honra. Fábio, vamos falar da sua vida, eu preciso saber quem você é, cara, de onde você veio. Eu conheço o Fábio assim o tempo todo trabalhando em Presidente Prudente na área de cultura, mas quem é o Fábio? Hoje você vai ficar sabendo. Eu venho de Juazeiro do Norte, no Ceará, nasci lá, né? Meu pai também cearense, foi batizado pelo Padre Inciso, porque meu avô paterno era beato do Padre Inciso. Eu tenho até foto do Padre Inciso. Legal. É dessa época. Minha mãe pernambucana, de Serra Talhada. Meu avô materno era advogado, foi advogado do Lampião. Então, esse contraste, né, dessas duas figuras da história brasileira, Padre Inciso e Lampião. E aos 14 anos morando em Petrolina, já morava em Petrolina, Pernambuco, divisa com Bahia ali de Ivete Sangalo, João Gilberto, né, do lado de Petrolina, de Geraldo Azevedo, esse povo. Então, aos 14 anos, em 1977, eu vim para Prudente, minha mãe falou, vai para Prudente, porque logo depois seu pai vai atrás, que ele não vive sem você. Ele leva a família, porque minha mãe tinha um irmão que morava em Prudente. Então eu fui para Prudente, né, mas a gente vem de uma origem muito simples, meu pai maravilhoso. Para você ter uma ideia, a primeira cama que eu conheci era aquelas camas que dobra, esqueço o nome dela, acho que de campanha, eu tinha 13 anos, até então Cama de dormia em campanha, rede, ou alguma coisa no chão. A primeira casa que nós moramos em Petrolina, o chão era terra e as portas de janela eram preenchidas com papelão, porque não tinha... Depois meu pai conseguiu ir pondo aos poucos, né? E para vir para Prudente, minha mãe matou uma galinha, um frango, não sei, salgou bem, colocou dentro de uma lata de leite ninho, uma colher dentro, falou, vai comendo. E foram 2 dias e meio de carona com os amigos da família até chegar em Prudente. Você veio de carona? Vim de carona. Aí deu 3, 4 meses depois, em 77, minha família foi toda para Prudente. Meu pai marceneiro, carpinteiro, sempre trabalhou nessa área. E em Prudente ele foi crescendo, até que nos anos 80 ele conseguiu ter uma fabriquinha de móveis pequena, mas uma fábrica de móveis dele, que lá no Nordeste sempre era o sonho dele. E essa sua pegada na área cultural, Fábio, de tantos anos, assim, numa cidade que é o destaque, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, uma cidade como Presidente Prudente? Eu comecei a fazer teatro em Petrolina ainda, no EMAF. Eu nunca esqueço o nome da escola, devido ao teatro, né? Eu fui ator lá com 11 anos de idade. E em Petrolina, no Sarrion, Escola Monsieur Sarrion, escola pública, na época era colegial, hoje o chamado ensino médio, eu comecei a fazer teatro, dirigir teatro, participar de centro cívico, hoje diretórios acadêmicos, né? Onde veio minha veia política. A partir de 1978, quando eu comecei a estudar à noite no Sarrion, porque tinha que trabalhar de dia, né? Trabalhava de dia e à noite estudava no Sarrion. Terminou o colegial em 1980, ia completar 18 anos, né? Não tinha 18 anos ainda, e depois não consegui fazer uma faculdade por questões econômicas, queria fazer direito, inclusive minha filha mais caçula está fazendo direito, realizando um sonho nosso, meu, da mãe dela, da família. Mas é isso, a minha história é essa. E depois mexi com campanhas políticas, né? E teatro, música, consegui meu DRT de diretor de teatro, cinema e televisão, consegui a cadeira no Conservatório Mas Julião de professor de teatro para balé clássico, e aí vai, né? E agora, você teve participação importante em muita coisa que surgiu em Presidente Prudente. Sim, eu fui trabalhar na prefeitura, Toninho, a convite do Vigílio Tiesi, quando ele foi prefeito lá. Eu fiquei 4 anos como chefe de cultura. Depois o que me levou para o Oeste foi o Paulo Lima, meu amigo querido Paulo Lima, que é o dono
3 emissoras de rádio e da TV Fronteira lá em Prudente. E onde o reitor era o Agripino. Só que o Agripino estava como deputado constituinte. Quem administrava, quem era o pró-reitor administrativo era o Paulo Lima. Eles me levaram para a UNOS em 1988, comecei a trabalhar lá no dia 1º de agosto de 88 e fiquei como diretor de cultura durante 21 anos. Rapaz, você falou uma coisa agora interessante, né? O Agripino, além de fazer tudo aquilo que ele fez em Prudente, ele ainda é deputado constituinte. Eu tenho um livro, a nossa Constituição incrível, oferecida por ele, autografada e oferecida para mim por ele. Que legal, cara. E tive a honra de ser secretário de Cultura nos 3 governos do professor Agripino, do meu mestre, meu amigo. Ele é padrinho da minha filha mais velha, ele é a dona Ana, que faleceu recentemente. Fui secretário de Cultura também do Tupã, nos 2 governos do Tupã e quase todo o governo do Nelson Bugalho. Ô Fábio, houve uma época em Presidente Prudente que a gente tinha praticamente shows a cada 2 meses. Você lembra dessa época? Foram vários momentos, né? Mas um dos momentos mais fortes foi durante um ano onde foi criado, acho que foi no Rio de Janeiro, o projeto Brasil Musical, que viajou todas as capitais brasileiras. Eles contrataram mais de 30 músicos, cantores da música popular brasileira. Era Toquinho, João Bosco, Ivan Lins, esse pessoal, né? Paulinho Nogueira. E devido às influências nossas, no caso na cidade de São Paulo, nós conseguimos trazer para Prudente. Então teve um ano que todo mês nós recebemos um grande show com 3 nomes juntos, né? Então, eu cheguei a ver Paulinho da Viola e João Bosco. Foi. Paulinho da Viola, vi Ivan Lins, né? Mas também teve uma época em que o Presidente Prudente recebeu grandes shows ali nos ginásios de esportes, né? Eu vi ali o Gilbertil, eu vi o Ney Mato Grosso, Alceu Valença, Milton Nascimento, Elba Ramalho. Você lembra dessa época aí? Lembro, inclusive o show do Gil eu tive o prazer, a honra de fazer a produção local. Olha só que bacana, show, né? Do Gil, e foi quando eu o conheci. E tem até uma história, só que como ela é longa, não cabe nesse tempo aqui. Outra oportunidade eu te conto desse show, que foi uma coisa linda. O Gil é um dos caras mais incríveis como ser humano. Eu não sei se ele é maior como artista ou como ser humano. Eu te falo isso devido ao que aconteceu nesse show. E olha só o que o Gil está passando, né? É um negócio também que não dá para explicar, né? É uma coisa incrível. Mas olha, e por que será que hoje não acontece isso? Precisa de política pública, né? É fundamental que tenhamos política pública, que a política pública ela fomenta. Não precisa os governos, seja ele municipal, estadual, federal, colocar milhões de reais. Uma cidade como Venceslau, né? Ela pode ter uma política cultural, não estou dizendo que não tem, tá? Quero deixar bem claro, em nenhum momento estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que ela pode, um exemplo, né? Epitácio, Dracena, toda cidade pode ter uma política cultural, e não é gastando dinheiro, Toninho, não é. Política cultural, a fomentação cultural, ela depende de muito pouco dinheiro. Se o prefeito ou a prefeita depois quer investir, ótimo, parabéns. No caso de Prudente ocorreu isso. A média nacional, o governo federal, na melhor época de dinheiro para a cultura, era 0,7% do orçamento. Se eu não me engano, foi na época do Fernando Henrique Cardoso. O MINC, né? Era 0,7% do orçamento, ou seja, quase nada. O próprio governo federal aconselhava, sugeria que os municípios tivessem 1,4% no mínimo do orçamento público. Na época do Agripino, a Secretaria de Cultura que eu administrei, nós chegamos a 5,8% do orçamento público. E começamos com menos de 1%. Foi crescendo a cada ano, o Agripino viu que era um caminho. Fábio, fala para o meu público aqui o quanto que é necessária a cultura. São 2 questões que a gente tem que ver. A cultura imaterial, né, que precisa ser preservada, que está, por exemplo, numa dança folclórica, num grupo de rezado, que não é palpável, vamos dizer assim. Você não é uma edificação, não é um prédio, não é. Ela se manifesta em qualquer local. Né? Enfim, existe esse tipo de cultura que precisa ser preservada. E essa depende muito da política pública, essa depende mais do que a outra. E existe a política pública artística,
que os governos incentivam e a cultura termina gerando uma grande renda para toda a comunidade. Ô Toninho, uma vez eu estava no teatro, eu ouvi uma pessoa atrás, aí, em outro momento, na saída eu olhei, era um casal, onde não sei se era namorado ou esposo, falou que como é que pagava aquele valor, R$50, os dois R$100, para assistir um monólogo. Né? E eu fiquei quieto, aquilo me tirou a concentração do espetáculo. Essa pessoa está reclamando do investimento intelectual dele de R$50, mas eu não vou ficar em branco. Na saída, eu falei, você me dá licença? Eu falei, pô, você sabia que esse monólogo, para ele estar aí, a atriz ficou 3 meses ensaiando sem receber um centavo? No ensaio você não recebe um centavo. Você sabia que o cenário, quem fez, foram 1, 2, 3 pessoas que fizeram esse cenário? Você sabia que o figurino foi quem criou o figurino, desenhou e quem costurou? Você sabia que a sonoplastia teve vários músicos para compor a música? Você sabia que esse teatro tem 8 funcionários trabalhando? Você sabia que o autor do texto, que às vezes levou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos para escrever, ele recebeu dinheiro do espetáculo? Você sabia que para a atriz chegar aqui, ela pegou o avião? Que ela está no hotel gerando emprego para a camareira, para tudo? Então você não está pagando R$50 para ela, você está pagando R$50 que ela vai dividir com todo mundo. É difícil, é o que nós estávamos conversando antes aqui desse bate-papo. É muito difícil trabalhar a cultura no Brasil, você acha isso? Difícil mas se fosse fácil, não teria graça, né? Vamos dizer assim. Não que eu goste de sofrer, eu não gosto de sofrer, não. Apesar de ser um sobrevivente do câncer, fiquei 8 anos lutando contra a morte, contra um câncer. Sou um sobrevivente. Eu acho que ninguém tem que estar sofrendo, não. Mas se nós tivermos, Toninho, uma política pública governamental, né? Se nós tivermos as pessoas entendendo que ela pagando, ela comprando um livro, ela está investindo no intelecto dela, ela está investindo em entender o mundo. Vamos dizer assim, simplificando a coisa, a educação, o setor de educação, ensina que 2 e 2 dá 4, certo? A cultura ensina para que serve 4. Que legal. Vou encerrar esse primeiro bate-papo, né? Nós vamos fazer mais um com o Fábio e eu vou mostrar aqui dentro do nosso blog, dentro da nossa área que nós estamos apresentando. E eu só quero fazer uma última pergunta. Você mudou para Presidente Epitácio? Estou morando em Presidente Epitácio, me aposentei, a minha esposa é de lá, mudei em junho do ano passado. Então, no próximo programa a gente vai falar um pouco sobre Presidente Epitácio e mais ainda sobre a vida pessoal agora do Fábio.